Fala galera, bom dia, tudo bem? Hoje sabadão, eu vou falar com vocês sobre ação renovatória. Por que que eu vou falar sobre ação renovatória hoje? Eu já tratei dessa questão lá no meu Instagram, Fábio Ricardo Advogado, mas como lá a gente tem uma limitação de tempo, 90 segundos, então não dá pra gente entrar em maiores detalhes. E surgiu um questionamento aí por parte de um amigo meu, se o direito de propriedade não ficaria prejudicado com a ação renovatória. Então aqui, como a gente tem aqui maior liberdade, então eu resolvi fazer esse novo vídeo para trazer novamente essa questão da ação renovatória, tá? E qual que é o objetivo principal da ação renovatória? O objetivo da ação renovatória, ela é proteger o locatário empresário, tá? Que aluga lá um ponto para estabelecer, para exercer a sua atividade empresarial. Então, quando ele aluga um ponto comercial para essa finalidade, ele investe muito tempo e dinheiro nisso. E não raras vezes o negócio dá muito certo. Então o negócio dá certo, ali toda a clientela passa a associar a marca, o produto, tudo daquela empresa, aquele determinado local. Então a legislação, em razão disso tudo, ela criou ali um mecanismo para que o locatário possa permanecer um tempo maior no imóvel, ainda que contra a vontade do proprietário. E veja, ainda que contra a vontade. Então, esse contra a vontade seria uma afronta ao direito de propriedade constitucionalmente assegurado ao locador? Penso que não, e a própria resposta disso eu encontro na legislação. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a legislação ela estabelece requisitos para que o locatário possa entrar com ação renovatória, ela também coloca mecanismos à disposição do locador para que ele consiga reaver o imóvel, seja para uso próprio, seja porque ele teve uma proposta melhor de uma terceira pessoa. Então são essas duas situações que na verdade elas não se excluem, elas se complementam. Então cada um a sua maneira. O locatário comprova a existência dos requisitos e o locador ele vai lá e comprova que o locatário não tem direito à ação renovatória. Então é justamente isso que a gente vai ver agora com mais tranquilidade, considerando aqui que a gente tem muito mais tempo do que no Instagram. Então eu vou passar agora a falar quais são os requisitos que o locatário tem que comprovar para conseguir entrar com essa ação renovatória, quais são os requisitos processuais que devem ser demonstrados e, do outro lado, quais são os mecanismos que o proprietário tem para que essa renovatória não aconteça. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós temos que observar na Lei 8245 é que o locatário, para conseguir entrar com a ação renovatória, ele tem que ter requisitos cumulativos. E quando eu falo cumulativos, é de fato cumulativo. Se não tiver presente todos os requisitos, o locatário ele já não terá direito à propositura dessa ação. Ele pode até entrar com a ação, que é direito dele, a faculdade, porém ele não terá êxito nesse processo, beleza? Então fique atento a todos os requisitos que são cumulativos, ou estão todos presentes, ou a ação não vai ter muito êxito, e aí vai ser uma perda de tempo e dinheiro, beleza? Qual é o primeiro requisito? Ele deve ter um contrato escrito e por prazo determinado. Escrito e por prazo determinado. Então vejam, já não adianta um contrato verbal. Tá? A legislação ela é específica, escrito e determinado. E o segundo ponto é que o prazo mínimo desse contrato ou a soma dos prazos ininterruptos seja de 5 anos. Então, escrito e determinado e no mínimo 5 anos. E outro requisito importante, que o empresário esteja exercendo a mesma atividade de forma ininterrupta por no mínimo 3 anos. Tá? Por que esses 3 anos? Porque ali ele cria um vínculo com a clientela. Não adianta ele colocar um açougue hoje, uma padaria amanhã, uma locadora amanhã, porque ele não vai ter esse vínculo, não faz sentido nenhum. Então o objetivo da lei é permitir que aquele locatário que está estabelecido, exercendo a sua atividade e que é reconhecido no mercado, que as pessoas olham para aquele ponto e sabem que ali tem o Zezinho da esquina, então esse é o objetivo da lei. Se não tiver isso, então ele já não consegue. Então veja, voltando rapidamente, contrato escrito por prazo determinado, no mínimo 5 anos, mesma atividade por 3 anos, beleza? E então esses são os requisitos que devem estar presentes. E um outro ponto muito importante, que aqui é um prazo e é um prazo decadencial, é um prazo de direito material, ele deve propor essa ação 1 ano antes, a no mínimo 6 meses antes do encerramento do contrato. Se ele não propuser ação nesse período, a ação dele também não terá êxito, então é preciso ter muito cuidado. Não adianta preencher os 3 requisitos primeiros que eu mencionei e não observar o prazo decadencial de 1 ano a 6 meses antes do encerramento do contrato. Então isso precisa ter muito cuidado. Então aqui a gente vai evoluir. Suponhamos que você, locatário, empresário, tenha preenchido esses requisitos, vai lá, contrata um advogado, fala, cara,
Já tentei negociar com o locador de todas as formas, só que o locador ele está me estrangulando, ele não quer fazer a renovação do contrato, está me pedindo muito mais do que o imóvel vale, ele está dizendo que tem inúmeras outras pessoas que querem alugar o mesmo ponto e eu preciso entrar com essa ação. Então, o que você vai ter que fazer? Contrata um advogado, vamos lá, uma ação renovatória. Preencher os outros requisitos, o que você vai ter que comprovar também dentro do processo? Que você cumpriu todas as obrigações contratuais, obrigações principais e obrigações acessórias. Não basta só o pagamento do aluguel. Você tem condomínio, você tem IPTU, você tem conta de água, você tem conta de luz, você tem outras obrigações acessórias. Eventualmente você tem um seguro contra incêndio. Então vejam, é cumprimento de todas as obrigações. E quando eu digo todas, são todas, porque se você não cumprir todas as obrigações, o locador ele terá um elemento a mais para conseguir fazer com que a sua ação renovatória não tenha êxito, beleza? Então fique atento a isso. O próximo ponto é comprovação de que você quitou todos os impostos incidentes sobre o imóvel, caso essa obrigação seja sua, porque obrigações, por que eu faço esse destaque? Talvez pelo seu contrato de locação, essa obrigação não caiba a você, caiba ao próprio locador. Então, se couber a você, você tem que comprovar também que você quitou todos os impostos indicados. E uma outra questão que deve ser ventilada também, olha, entrei com ação renovatória, conversei com o locador e a minha proposta para essa ação renovatória é de R$10.000, porque o imóvel aconteceu isso, aconteceu aquilo, estamos seguindo aqui o IGPM, o IPCA, essa valorização toda, e é por isso que eu estou propondo não mais 8 e sim R$10.000. Então apresentar quais são as suas justificativas para a majoração desse valor e só desse valor, e não aquele valor que o proprietário está pedindo. Às vezes você ofereceu 10 e o proprietário está pedindo 15, tá? Então esse é um ponto. E se você tiver agora o seu contrato de locação, a garantia por fiador, é o outro ponto. Você precisa também comprovar que esse fiador está de acordo com essa prorrogação do contrato e com essa sugestão e com essa atualização que você está propondo. Não adianta também você falar que o contrato está garantido por fiador, o fiador simplesmente falar não tenho interesse na prorrogação desse contrato, não concordo com esse novo valor. Então veja, você precisa estar com tudo isso muito bem alinhado. Então veja, repassando muito rápido, a gente precisa de contrato escrito por prazo determinado, no mínimo 5 anos, no mínimo 3 anos exercendo a mesma atividade empresarial, ação proposta no prazo de 1 ano a 6 meses antes do encerramento. Você deve comprovar o cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias do contrato, você deve comprovar que você está quitte com os impostos, você deve comprovar que o seu fiador está de acordo, se for o caso. Então, com tudo isso, a gente evolui para o processo. O juiz vai fazer o quê? Citar o proprietário, citar o locador. E é aqui que, no meu ponto de vista, surge a questão que acaba mitigando o direito de propriedade do locador. Por quê? Porque o locador ele pode falar, olha, excelência, recebi a proposta, recebi tudo, mas eu não concordo por N motivos. E os motivos que o locador pode apresentar para não concordar com essa ação renovatória são esses. Primeiro, que você não preencheu os requisitos, contrato por prazo determinado escrito, 5 anos e 3 anos de atividade empresarial. Então, se o locador fizer essa observação, você já não vai conseguir renovar o seu contrato de locação. Então, o primeiro ponto, o primeiro elemento de defesa. Segundo ponto importante, o locador pode falar, olha, ele me propôs 10, mas eu tenho uma proposta aqui escrita de uma pessoa determinada que não vai exercer o mesmo ramo de atividade, vai exercer uma outra atividade no valor de R$15.000. Então, veja, o imóvel é meu, o proprietário não concorda em receber 10, mas ele aceita receber 15. Se ele apresentar essa proposta de duas, uma, ou você, locatário, aceita o 15, ou o locador ele vai ter direito de locar esse imóvel para um terceiro que lhe apresentou uma proposta muito melhor, beleza? E uma outra questão que o proprietário poderá também trazer na sua defesa. Olha, ele me propôs o pagamento de 10, mas o imóvel em condições normais de mercado, hoje ele não vale 10, ele vale 12. Então você está oferecendo 2 a menos. Então aí o proprietário tem um outro argumento também muito forte para conseguir quebrar a sua tese da ação renovatória. Então tudo isso vai se somando e você precisa tratar isso com muito carinho dentro do processo para que você não entre com ação sabendo que vai perder. O locador também ele pode dizer, olha, até quero fazer essa renovação, até aceito o valor que ele está me propondo, porém eu tenho uma obra
que precisa ser realizada não porque eu quero, mas sim porque o poder público está me determinando. E aí o locador ele pega e junta dentro dos autos, dentro da defesa dele, uma cópia da notificação que ele recebeu do poder público, o poder público falando, meu amigo, você precisa fazer uma obra nesse imóvel porque você está com um problema estrutural e tem um risco de desabamento, por exemplo, e aí você precisa fazer isso, não tem como, você não tem alternativa. E aí o locador faz o quê? Ele vai ficar com você locatário dentro do imóvel enquanto o poder público está falando para você, para ele, que ele precisa fazer uma obra emergencial. Então esse é um ponto, beleza? Um outro ponto também, o proprietário fala para você, olha, até quero fazer essa renovação, mas eu preciso fazer uma obra no meu imóvel, eu preciso fazer modificações até para agregar um novo valor a esse imóvel. Tá, o imóvel hoje tem 100 metros quadrados, por exemplo, eu quero fazer uma obra que vai aumentá-lo para 120, 130 metros quadrados, e isso, por consequência, dará ao proprietário um aluguel no futuro muito maior. Então, esse também é mais um elemento de defesa para o locador. Um outro ponto, o locador pode falar, olha, você ficou aí no imóvel por 5 anos, beleza, me pagou em dia, só que agora eu quero utilizar o imóvel. Eu, locador, quero exercer a minha atividade dentro desse imóvel, tá? O seu prazo acabou, a sua fase passou, agora é minha vez de me aventurar e estabelecer a minha atividade empresarial dentro desse imóvel. Mas a pergunta que fica é a seguinte, o proprietário ele pode aproveitar toda a estrutura que eu criei dentro do imóvel dele, eu locatário, criei, desenvolvi, e estabelecer o mesmo ramo de atividade no futuro? Depende, e a resposta é depende. Depende do quê? Se a sua locação foi feita com todos os equipamentos, com todo o fundo de comércio, com tudo que estava dentro do imóvel, aí a gente tem uma situação, a gente tem uma possibilidade. Significa que o locador ele te entregou o imóvel com toda a estrutura para uma padaria. Então agora ele vai fazer o quê? Ele vai desenvolver a padaria. Mas veja, a padaria ela já existia dentro do imóvel. Toda a estrutura estava montada. Então é uma coisa diferente. Agora o que não pode é você iniciou uma atividade do zero, o locador não tinha te dado essa estrutura, o locador pede o imóvel para simplesmente fazer a nova atividade, só que com outro nome, por exemplo, aproveitando de toda aquela clientela, de todo o fundo de comércio, de todo o benefício que você trouxe para o imóvel dele. Então isso já é uma coisa que não pode. Então é um argumento de defesa também que o proprietário pode utilizar. Então todas essas situações somadas, no meu ponto de vista, são situações que estão do lado do locador para proteger o seu direito de propriedade, ao passo que o locatário também tem o direito de proteger a sua atividade empresarial caso o locador não comprove nenhum dos requisitos. Então temos requisitos para o locatário e requisitos para o locador. Aquele que tiver melhor elemento vai acabar levando o processo, ou seja, vai acabar vencendo, seja o locatário permanecendo por mais um período, seja o locador retomando o seu imóvel. Mas aqui é importante destacar que o STJ já tem um entendimento que, olha, essa renovação, ainda que o último contrato tenha sido firmado por 15, 20, 30 anos, essa renovação será de 5 anos apenas. Porque se a gente estabelecer renovações de 10, 15, 20 anos, aí sim a gente tá fragilizando de forma nefasta o direito de propriedade do locador. Então, nesse ponto, é uma questão que fica um pouco mais delicada da gente tratar. Então, cada ação renovatória, ela tem que ser proposta, mas a renovação, se ocorrer, será por um prazo limitado de até 5 anos, beleza? Então, esse detalhe é muito importante. Não pode, repito, o meu último contrato era de 10 anos, vou renovar por mais 10, por mais 10, por mais 10. Não, 10, 5, sempre 5. Tá? Porque aí a cada 5 o proprietário vai poder comprovar que você, locatário, não preencheu os requisitos para essa ação renovatória, beleza? Então, gente, esse daqui era um complemento que eu queria trazer. Volto a dizer aqui, a gente já está completando quase 15 minutos falando. Lá no Instagram não tem essa possibilidade. Então lá são questões pontuais, muito rápidas. Então aqui eu trouxe um panorama um pouco maior, tá? E se vocês curtiram, compartilhem esse vídeo. Tô lá no Instagram, Fábio Ricardo Advogado, lá temos coisas pontuais bem bacana para você que gosta do direito imobiliário, para você que está se aventurando na prova da OAB também. Vou trazer um conteúdo bacana lá, então curtiu esse vídeo, compartilhe, me segue lá nas redes sociais. Um grande abraço e um bom fim de semana.